Olá para você que clicou nesse vídeo, independente do horário que você esteja assistindo, que a graça e a paz do Senhor estejam juntamente com você. Hoje eu vim aqui por um motivo muito especial. Eu vim trazer uma palavra da parte de Deus até o teu coração. E aonde quer que você esteja, se você estiver na sua casa, não importa onde você esteja, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. É um versículo bem curto, um versículo até que você talvez já tenha ouvido, mas hoje nós vamos aprender a dimensão desse versículo, o que esse versículo ele realmente significa. Então, acompanhe aí comigo se você tiver a sua Bíblia, se você não tiver, não tem problemas. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento eu entro na Tua presença para Te pedir, Deus, que o Senhor nos dê a revelação da Tua palavra, que nada venha de nós, que nada venha do homem, que nada venha da carne, mas que tudo venha de Ti. Pois é o Senhor que dá o discernimento, é o Senhor, Pai, que dá a sabedoria, é o Senhor que dá a compreensão, Pai. Então eu entrego esta palavra nas Tuas mãos, que o Senhor possa falar fortemente ao nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço e te agradeço, que assim seja, amém. Graças a Ti, Senhor. Então, quando nós lemos esse versículo, talvez nós achemos assim que ele fala somente sobre esquecer o passado. Mas não se trata apenas de esquecer o passado. Tem algo maior, tem uma dimensão maior nessa mensagem. E para a gente entender melhor o significado dessa mensagem, nós precisamos entender um pouco da história de quem escreveu esse versículo, que foi o apóstolo Paulo. Eu acredito que muitas pessoas já conhecem, já tenham ouvido falar da história do apóstolo Paulo. Mas eu queria pedir que você tivesse aqui um pouquinho de paciência para eu explicar brevemente quem foi Paulo. E através da história de Paulo, nós vamos entender qual é a dimensão desse versículo. Então é o seguinte, o Paulo que nós conhecemos atualmente foi um apóstolo de Cristo. Na verdade, muitas pessoas dizem que depois de Cristo ele foi o maior evangelista, então ele foi o segundo maior evangelista que já existiu. Ele ganhou muitas almas, ele pregou o evangelho. Só que Paulo, ele nem sempre foi essa pessoa, ele nem sempre foi esse apóstolo. Na verdade, a história de Paulo é totalmente contrária do que ele é aqui nessa passagem. Na verdade, Paulo, ele não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo. Só que o que acontece? A transformação de Deus foi tão grande na vida dele que até o nome dele precisou ser mudado. E agora vamos conhecer um pouco da história de Saulo. Vamos tratar ele por Paulo para você não se perder. Mas é o seguinte, Paulo, muito contrário do que ele é retratado aqui nessa passagem, muito contrário de um apóstolo, ele era um perseguidor dos cristãos. Exatamente, esse mesmo Paulo que prega o evangelho, esse mesmo Paulo que tem o amor pelas almas, ele era perseguidor de todo aquele que declarasse que acreditava que Jesus Cristo ele veio e ressuscitou dentre os mortos, que Jesus Cristo era o Salvador. Então toda pessoa que se dissesse ser amigo de Jesus era inimigo de Paulo. Paulo ele tinha essa obsessão, ele tinha essa perseguição pelos cristãos. E a Bíblia relata que certa vez Paulo ele estava a caminho de Damasco e ele tinha por intuito, talvez se ele encontrasse em Damasco algum cristão, algum seguidor de Jesus, ele tinha como intuito pegar aquele cristão e trazer cativo novamente para Jerusalém, porque ele não suportava, ele não aceitava, ele achava aquilo uma blasfêmia, ele achava uma história totalmente sem lógica. Assim como os fariseus daquela época, ele achava que Jesus Cristo era apenas um falso profeta, mas um enganador. Mas na verdade não era nada daquilo, porém era aquilo que estava
estava na mente de Paulo. E o que aconteceu? Paulo, ele estava indo para Damasco com o intuito de trazer cristãos cativos, caso ele os encontrasse lá. E a Bíblia fala que no caminho para Damasco, Deus ele teve um encontro com Paulo. A Bíblia relata que apareceu uma luz muito forte, uma luz totalmente resplandecente. E essa luz ela era tão forte, mas tão forte, que ela cegou os olhos de Paulo naquele momento. E naquele mesmo momento, juntamente com essa luz, Paulo ele ouviu uma voz que disse bem assim, na verdade ele era Saulo, né? Falava bem assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, quem é que está falando, meu Senhor? Ele falou. E a voz respondeu para ele, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Então naquele momento, Paulo ele teve um encontro com Deus. Aquele Deus que ele julgava não existia, aquele Deus que ele julgava não conhecer, Jesus, a quem ele perseguia. Toda vez que ele perseguia um cristão, automaticamente ele estava perseguindo o evangelho de Cristo. E naquele momento, Paulo ele teve esse encontro. E a Bíblia conta que os homens que estavam viajando com Paulo naquele momento também ficaram perplexos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então, ali foi um encontro que desencadeou a transformação de Paulo. E daí em diante, a Bíblia conta que Paulo, ele seguiu para Damasco, depois disso cego. Ele ficou cego durante 3 dias. E lá ele encontrou um profeta chamado Ananias. E ali Ali Deus começou a moldar Paulo. Ali foi um período de aprendizado. Ali ele aprendeu com os discípulos, aprendeu com outros apóstolos. E nesse período ele também foi curado de toda a cegueira dele. Então Paulo ele era totalmente perseguidor do evangelho. A Bíblia até relata de um jovem chamado Estevão, que ele foi apedrejado por conta do evangelho. E Paulo ele estava presente nesse episódio. Então, ou seja, ele consentiu com a morte de Estevão. Agora para pensar. Paulo, um pregador do evangelho, em algum momento da vida dele, a mente dele ficou martirizando. A mente dele ficou, como é que eu posso dizer? Ficou relembrando tudo aquilo que ele era. Imagina você um dia perseguir uma coisa e no outro você amar aquela coisa. E aí você pensa, nossa, como eu pude ser capaz de fazer isso? Como eu pude ser assim? E eu tenho certeza que em algum momento da vida dele, Paulo, ele se viu nessa situação. E esse versículo, ele trata justamente isso. Paulo, ele está dizendo, olha, é necessário a gente esquecer o passado para que a gente consiga prosseguir, para que a gente consiga avançar. E talvez você se encontre como Paulo em determinado momento. Talvez você venha de um passado muito perturbador. Talvez você tenha um trauma. Talvez você tenha trauma de um relacionamento que não deu certo. Talvez você tenha trauma de algo que você não conquistou. Talvez você tenha trauma de algo que você perdeu. Talvez você esteja cheio de marcas, cheio de pensamentos negativos, lembranças ruins que te impedem de prosseguir. Mas a Bíblia está dizendo, olha, esqueça o passado. Porque enquanto você não esquecer o passado, você não pode prosseguir. Enquanto você não esquecer o passado, você não pode avançar. Mas aí você se pergunta, como é que eu vou esquecer o passado? Isso me martiriza. Olha, tudo vem por meio da oração, da busca, da entrega. Então, a partir do momento que você ora, a partir do momento que você pede a Deus para Ele te libertar daquilo, Ele te liberta. Na verdade, Ele é o maior interessado em te libertar disso. Deus, Ele até quer que você se lembre do seu passado, mas não para aquilo te machucar. Ele quer que você veja o seu passado como um testemunho, para que você se lembre de onde que Ele te tirou. O teu passado ele deve te fortalecer e não te enfraquecer. Então, a partir de hoje, busque mais, peça a Deus direção, peça a Deus ajuda. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer para você. Quando você deixar as coisas que ficaram para trás, lá no passado, você vai conseguir enxergar o que Deus tem para você. A sua visão, os seus olhos vão abrir. Porque é impossível você colocar coisas novas na sua mente se a sua mente está ocupada de coisas antigas. É como uma roupa que não nos serve mais. O que está no passado deve ficar no passado. Nós devemos ser renovados, nós devemos
precisamos nos esvaziar desse tipo de coisa para sermos cheios das coisas que Deus tem para nós. Então eu tenho certeza que a partir de hoje, se você buscar, se você desejar, você pode ter um encontro com Deus, assim como Paulo teve. E Deus, ele pode restaurar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, ele pode escrever uma nova história para você. Amém? Então eu vou fazer uma oração para você que hoje deseja esquecer o seu passado e avançar para as coisas que estão diante de você. Eu te convido agora a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, onde quer que você esteja, e comece a pedir a Deus aí onde você está, para Ele te libertar. Diga: Senhor, eu quero me libertar desses traumas, dessas cicatrizes, dessas dores. Hoje eu quero ser uma nova criatura para a Tua honra e para a Tua glória. Então vamos orar? Meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro na Tua presença e te suplico, Deus. Eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo, mas o Senhor sabe, Pai. Eu não sei qual é a história dessa pessoa, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são os traumas, qual é a dor, qual é a ferida, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor pode curar. Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode deixar apenas as cicatrizes para que ela venha se lembrar do que o Senhor fez por ela. Então eu te peço, Senhor, onde quer que essa pessoa esteja, alcance, renove, dê forças, Pai. Limpa, esvazia a mente dela e, consequentemente, o coração. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a vida dessa pessoa, os sonhos dela, os projetos. Eu tenho certeza, meu Deus, que grandes coisas o Senhor pode fazer pela vida dessa pessoa. É o que eu te peço e agradeço do fundo do meu coração. Que assim seja, amém, graças a Ti, Senhor. Não se esqueça, Deus, Ele pode te dar uma nova história, escrever uma nova história para a sua vida. Abandone o passado e olhe para Jesus, olhe para Deus a partir de hoje, amém? Então é isso aí, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com a família, compartilhar com amigos, com alguém que você ache que precisa ouvir essa palavra também, amém? Então fique na paz do Senhor e até a próxima.